Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michelle Marchiori e por aqui conversamos de livros e todo esse universo literário. E hoje eu vim conversar com vocês um pouco mais sobre as minhas últimas leituras. E antes de falar propriamente dos livros, eu queria pedir para você se inscrever no canal, já deixar o seu curtir, porque isso ajuda bastante. E vamos lá, sem mais delongas, vamos à primeira leitura que eu quero conversar com vocês aqui, que foi uma leitura muito especial, que foi feita no meu clube do livro, e é sempre muito legal, diversos pontos de vista do mesmo livro, do mesmo romance. E estou falando de O Corcunda de Notre Dame. E, gente, se vocês estiverem reparando alguma coisa aí na minha voz, é porque eu estou bastante rouca, mas vamos falar de livros mesmo rouca, né? Então... E do que se trata esse romance, O Corcunda de Notre Dame? O Corcunda é tão somente um dos personagens desse romance, né? Apesar de ter o nome aqui logo no título, esse nome foi mais uma jogada de marketing do Victor Hugo e do seu editor, porque o Corcunda, apesar de fazer um papel de muita importância aqui no romance, como eu disse, ele é mais um dos personagens, porque temos muitos personagens principais aqui. Temos o Quasimodo, que é o próprio Corcunda de Notre Dame, temos a Esmeralda, que é uma linda jovem cigana que fica aí dançando pelas ruas de Paris. Temos o arquidiácono, um padre, né, que é o Frollo, que é uma figura estranhíssima, muito obscura, muito sinistra. Temos o Phoebus, que é o capitão da guarda, que faz o papel aí do homem bonito, másculo, e que todas as mulheres se apaixonam. E temos uma senhora muito diferente, que vive enclausurada ali numa rua de Paris, que também tem um papel importante ali na história. E a história de todos esses personagens vão se entrelaçar de uma forma muito bem construída. Eu diria que esse aqui é um livro de amores obsessivos, no qual a Catedral de Notre Dame tem um papel fundamental e ela é a grande protagonista. E, inclusive, as digressões de Victor Hugo aqui, que tem principalmente no começo do livro, porque ele tá ali contando a história, um enredo, tá tudo muito envolvente, e de repente ele tem um capítulo que vai falar só sobre a catedral. Depois continua o enredo e ele tem um capítulo para falar só de Paris, depois outro para falar só de arquitetura. Então a gente tem uns cortes nesse enredo. O primeiro corte, que é para falar da catedral em si, eu achei interessantíssimo. Fiquei louca procurando vários vídeos sobre a catedral mesmo, sobre vídeos de tour, né, dentro da catedral, vídeos de pessoas que conseguiram filmar lá em cima mesmo para ver as gárgulas, que são componentes importantes da igreja, e eu vou deixar para vocês linkados aí alguns vídeos que eu achei bem legal, que conta sobre a história. E esse livro teve um papel fundamental na preservação da própria catedral, porque ela estava correndo o risco de ser demolida. Então o Victor Hugo, ao escrever esse romance, tendo a catedral aqui como o lugar que se passa boa parte do enredo, teve esse papel fundamental na preservação da igreja, que assim é um monumento, né? E aqui na capa, essa capa aqui é muito legal, eu gostei muito dessa edição, que tem comentários, né, tem muitas ilustrações, é bem legal mesmo. Inclusive temos o sino aqui, porque o nosso Quasimodo, ele é o sineiro da catedral, ele cuida ali dos sinos, inclusive ele tem uma deficiência por causa das suas atividades, e eu não vou contar qual, vocês vão ter que ler para descobrir. Mas esse livro me tocou de forma, assim, muito profunda, eu gostei muito de ter lido. Inclusive, temos o novo integrante da estante, o Sr. Quasimodo aqui. Ele está aqui agora, faz parte aqui. Eu achei ele tão bonitinho, gente. Muito bem feitinho. Então, temos um Quasimodo aqui na minha estante, porque foi uma história que realmente me marcou, e quando eu vi essa miniatura aqui, eu quis logo ter para mim. Então, como eu disse, esse livro foi um livro que me impactou e tem grandes chances de estar assim nas minhas melhores leituras do ano já. Eu dei um 4,5 estrelas para esse livro, só não ganhou 5 estrelas porque realmente as digressões ali prejudicaram um pouco o enredo como um todo para mim, apesar de ter entendido o porquê do Victor Hugo querer inserir esses capítulos aqui. Inclusive no brindezinho que eu dei para as meninas, eu coloquei aqui uma caneta com um sino, né? Porque nada mais... Ó.
ensino, eu fiz um marca-páginas também, né? Eu sempre faço marca-páginas aqui que tem alguns símbolos do livro, e foi uma leitura muito agradável, assim, foi unânime lá, as meninas realmente gostaram, só a parte da digressão que realmente dificultou um pouco a gente a engrenar ali no romance, mas quando a gente se ambienta ali, já pega o ritmo da escrita do Victor Hugo, a leitura flui, e o final, como eu já disse, foi assim, impactante, eu gostei muito, me surpreendi muito com os acontecimentos aqui, tudo que é colocado aqui. Nós estamos na Paris do século XV, então assim, Idade Média, assim, muitas cenas que hoje em dia gera até um certo impacto, assim, né, de tantas coisas estranhas que aconteciam naquela época, inclusive o julgamento da Esmeralda por ser uma cigana, né, isso vai causar todo um questionamento ali sobre justiça, senso de justiça, no livro também, então temos romance, temos essa parte da justiça, então é isso, temos um livro aqui que grandes chances de entrar nos livros favoritos do ano, 4,5 estrelas, e fica aqui a minha forte recomendação, leiam, dê uma chance, no começo pode ser um pouco difícil, mas depois a leitura vai fluir, confia. E o segundo livro que eu quero falar com vocês é de um autor que já tá assim, ó, figurinha carimbada aqui no canal, e estou falando dele, John Steinbeck, que eu finalmente terminei Vinhas da Ira. Essa é uma leitura que veio do ano passado comigo e consegui finalizar. E que leitura, gente! Ela não conseguiu desbancar Leste do Éden, ainda é o meu favorito, mas eu gostei muito dessa leitura. É um livro muito sofrido e aqui a gente vai acompanhar a família Jode. Logo no começo aqui temos a figura do Tom, é um dos filhos dessa família. Ali no começo a gente vai acompanhá-lo tentando chegar à casa da sua família, e a gente vai descobrir que ele estava preso, e ele estava preso por cometer um homicídio, e a gente já é pego ali no começo da história já por esse fato, e quando ele chega lá na casa da família, ele não encontra ninguém, e ele chega ali junto com um conhecido que ele encontrou pelo caminho, que é um pregador, o Casey, e eles acham tudo muito estranho, e o ambiente está até inóspito, assim, tem muita poeira, as pessoas têm dificuldade de respirar, as plantações estão todas cobertas de poeira, então tem um fenômeno ali acontecendo. A gente já entende que a família está em dificuldade, e logo o Tom vai descobrir que a família está na casa de um tio, então ele vai para lá, e ali ele descobre que a família está de partida. Eles moram em Oklahoma e estão de partida para a Califórnia, porque ali há a esperança de uma vida melhor, porque em Oklahoma as terras deles foram tomadas pelos grandes latifundiários ou pelos bancos, né, porque por causa das dívidas as famílias acabavam hipotecando as terras e os bancos iam tomando aquelas terras, então muitas famílias já tinham partido dali, e a família do Jode está prestes a partir, e o Tom chega bem nesse momento, então eles vão começar a discutir ali como que eles vão fazer essa viagem, e eles compram um carro, gente, um caminhão, e coloca tudo em cima desse caminhão, todas as pessoas da família, temos a mãe, o pai, vários filhos, a avó, o vô, o tio, então é muita gente ali naquele carro. O livro já começa assim, com uma viagem que a gente já vê bastante dificuldade, né? E esse fenômeno retratado ali é algo que realmente aconteceu. Em alguns estados ali, essa nuvem de poeira cobria tudo, as plantações, então tinha como se fosse tempestades mesmo, as pessoas tinham dificuldade de respirar, as plantações não conseguiam sobreviver ali, os animais também, então assim, é uma coisa bem difícil, uma situação bem penosa, e a Califórnia se mostrava como uma terra, quase uma terra prometida, então as pessoas começam a ir para lá, né? Então, assim como a família Jode, diversas famílias estão indo para lá, então quando se chega ali na Califórnia, as dificuldades ainda vão existir, então a gente vai acompanhando todos os percalços dessa família, todas as mortes que acontecem pelo caminho, então, gente, tudo que eles estão vivendo ali já é tão dificultoso, mas a gente sempre fica pensando que vai acontecer algo mas a situação como um todo já é muito penosa, e tem algumas cenas assim que me marcaram muito nesse livro, a dificuldade principalmente na alimentação, né, então eles não têm o que comer, então
pessoas que morrem por inanição, crianças passando fome. Gente, assim, muito difícil. E até o final do livro a gente vai acompanhar essas dificuldades, mas ele sempre com um olhar de esperança para conseguir algo melhor. E o que muito me chamou a atenção foi a união dessa família, principalmente da mãe. A mãe, inclusive, é a única personagem que não tem nome, ela só é tratada como mamãe ou mãe, e ela é a figura central ali da família, ela é a ponta firme, sabe? Aquele elo de força e aquele elo entre todos os integrantes ali. E é minha personagem favorita do livro, gostei muito. E o final desse livro, gente, tem uma cena aqui, é uma das cenas mais chocantes, assim, que a gente pode ler. Digo que na literatura, assim, do que eu já li, realmente é uma cena bem impactante. Só que, assim, quando eu li, não me impactou tanto porque eu já tinha recebido um grande spoiler dessa cena em um livro que a gente leu no ano passado, aqui, do Stephen King, Mr. Mercedes. Lá fala sobre a cena que acontece aqui. E como lá fala, a cena, que é uma cena bem, bem estranha, assim, mas bem fora do contexto, a gente não. Lá é só descrita a cena, né? Quando é contextualizado do porquê dessa cena, você acaba compreendendo melhor. Mas. E eu não vou conseguir contar pra vocês o que é, né? Se vocês tiverem muita curiosidade, joga aí no Google, cena final de Vinhas da Ira, que vocês vão saber. Mas recomendo que vocês leiam o livro e deixem pra descobrir aqui no final, porque vale muito a pena esse romance. E eu gostei muito, um 4,5 estrelas também pra Vinhas da Ira, gostei muito. A única coisa que me incomodou um pouco no livro foi a falta de desfecho, né? Então, eu realmente não gosto muito de romances que deixam muitas pontas soltas, né? Muitos personagens sem uma finalização. E por isso não é um 5 estrelas, mas como um todo, assim, o livro é muito bom, vale muito a pena, é um livro para ser relido. E John Stabile, que com certeza é um dos meus autores aí favoritos, porque tudo que eu li dele é maravilhoso, é muito bom e vale muito a pena. E por causa desse livro aqui, eu acabei adquirindo essa HQ, que chama Dias de Areia. Eu ainda não finalizei a leitura dela, porque faz poucos dias que eu terminei Vinhas da Ira, e aí eu peguei essa HQ aqui. Aqui fala de areia, né, mas na verdade é uma tempestade de poeira mesmo, porque aqui logo no começo até fala, porque é um fotógrafo que vai lá registrar essa situação que está acontecendo ali nos estados do Oklahoma, acho que é Oklahoma, deixa eu ver aqui, Kansas e Texas. E foi atingido por essa seca e é um fenômeno natural, mas que é oriundo do mau uso das terras, né? Então atingiu esses estados, isso, Oklahoma, Kansas e Texas. Então é uma seca muito grande que faz parecer até um deserto mesmo e tem essa poeira. E aqui é descrito no começo que não é uma areia, porque a areia tem aqueles, ela é meio granulada, né? A poeira é aquela coisa bem fininha assim, né? Então ainda é mais difícil ainda de lidar com a poeira do que com a areia. Tratar esse fato histórico aí, e quando eu finalizar essa HQ eu também trago para vocês, mas já achei válido deixar aqui a dica, porque do que eu já li, eu já gostei bastante, eu tô aqui um pouquinho antes da página 100 e já tá valendo muito a pena. Então é o famoso esquema de pirâmide literária, né? Esse aqui já foi para esse. E é isso. Vamos agora conversar sobre a minha terceira leitura também, que eu amei fazer, que foi Laços, do Domenico Starnone. E esse livro aqui é um livro curtinho, mas assim, gostei muito de ter feito essa leitura. E do que se trata? Nós temos basicamente uma família, pai, mãe, 2 filhos, e aqui a gente vai ver a história contada do ponto de vista desses pais já idosos. Então eles estão chegando ali de uma viagem e eles se deparam com o apartamento deles todo revirado. Provavelmente alguém entrou ali e queria roubar alguma coisa, mas deixou tudo desorganizado, tudo de pernas pro ar, assim, não tem uma coisa no lugar. E aí, a partir desse acontecimento, a gente vai adentrar na vida amorosa desse casal, do que aconteceu com eles. E a gente fica sabendo que o Aldo traiu a Wanda há
muitos anos atrás. Eles já estão há mais de 50 anos juntos. E vamos descobrir que ali no começo do casamento, mas eu acho que quando eles tinham 12 anos de casado, na verdade, ele trai a esposa e vai morar com a sua amante, deixando a esposa e 2 filhos. E a gente vai ver no decorrer do romance todo o impacto que esse adultério causa na vida da Wanda e dos 2 filhos. Então, assim, eu achei muito interessante o autor conseguir entrelaçar esse aspecto da vida amorosa com o acontecimento do apartamento revirado, que a gente fica tentando entender esse mistério também, então a gente fica ansioso para desvendar o que aconteceu. E a gente vai acabar vendo o ponto de vista tanto da Wanda, quanto do Aldo, quanto dos filhos. Ali no final a gente tem um ponto de vista dos filhos acerca dos pais. Então, assim, gostei muito. Esse autor, o Domenico Starnone, eu já tinha ouvido muito falar. Disseram que ele teria uma escrita parecida com a Helena Ferrante, que eu gosto muito da escrita da Helena Ferrante. E realmente tem algo em comum aqui, até porque a ambientação é Nápoles, né? Eles são autores italianos, já disseram que ele mesmo seria Helena Ferrante, ou a esposa dele, a Helena Ferrante, e também que esse livro Laços seria uma resposta a um livro da Helena Ferrante que se chama Dias de Abandono. Eu já li Dias de Abandono, é um dos livros que eu menos gosto dela, mas assim, é um livro forte, pesado, assim, e ali no Dias de Abandono a gente vai ver o lado da mulher abandonada e o que isso causa na mente dela, né? Então, os livros se conversam mesmo, mas são leituras independentes, e esse aqui vale muito a pena. Gostei muito, quero ler muito mais coisas do Domênico. É isso, 4 estrelas para esse livrinho aqui, gostei demais. Vamos ler mais coisas do Domênico. Em breve deve aparecer por aí qual será a minha próxima leitura dele. Eu já dei uma olhadinha lá, tem um que me interessa que chama, acho que Línguas. E tem um outro que chama Vias de Mito também, que ele é maior, assim. Mas quero ler. Vamos ver qual será o próximo. Agora vamos para uma leitura que meu livro não está aqui, então peguei a minha miniatura em livros para representá-la, que é um suspense, A Empregada, da Freida. Essa é uma autora que eu tinha uma certa curiosidade para ler, para ver a escrita. E, gente, o que eu posso dizer de Empregada? É um bom entretenimento, não é um livro ruim, não, mas assim, é um livro sem muitos diálogos profundos, sem personagens muito marcantes, mas é aquele livro que você lê rápido, querendo descobrir o que vai acontecer, quem é o grande vilão, a grande vilã. E do que se trata aqui? Temos uma família muito rica, que está contratando uma empregada, né? Uma pessoa ali, praticamente uma governanta, para ajudar na casa e fazer os afazeres domésticos e tudo. E a mulher, né, a dona da casa, aparentemente é uma pessoa muito louca. Temos uma criança ali também, e a empregada contratada, ela vai começar a perceber que tem coisas muito estranhas acontecendo ali naquela casa. E tudo leva a que a mãe é uma pessoa que precisa de ajuda, porque ela deve ter alguns problemas de ordem psíquica, porque realmente as atitudes dela são muito estranhas. E aí a gente vai acompanhando a rotina dessa empregada e ela vendo coisas muito estranhas acontecerem. E temos aqueles clichês, né? O marido é lindo, maravilhoso, tem um jardineiro ali também que é muito bonitão, todo mundo muito misterioso, o marido parece muito perfeito e a gente quer saber aonde isso vai dar, né? Então temos todos esses clichês, assim, mas eu achei um bom entretenimento e a gente também leu no meu clube do livro. E a nossa intenção era ir ver o filme, a adaptação, que eu não sei se ainda está nos cinemas, mas fomos conferir, gostamos muito como adaptação, achamos muito fiel ao livro. Temos algumas cenas diferentes, principalmente o final ali, mas também achamos uma boa adaptação, porque é muito ruim quando a gente vai ver uma adaptação tendo lido o livro, que muda muita coisa, né? Então a gente achou bem fiel, é um entretenimento ok. Apesar do filme ter mais cenas hot, assim, que não tem muito no livro. O livro não é apelativo nesse sentido de linguajar chulo, cenas hot. Realmente me surpreendeu positivamente nisso. E o filme é um pouco mais apelativo, um pouco mais violento também. Mas é isso, fomos lá, conferimos, foi uma leitura ok, de entretenimento, 3,5 estrelas. E por último, o livro que eu li em um clube do livro, Eu Me Verei em Meus Olhos, da Rim Batal. Eu li esse livro no clube do Bookster, em parceria com a TAG.
O clube manda todos os livros, eu mostrei para vocês no último vídeo de Novos na Estante, né, que eu mostro ali os 12 livros, né, inclusive eu abro o segundo livro que vamos ler agora em fevereiro, que é um livro da Lígia Fagundes, Verão no Aquário, acho que é isso o título. E esse livro aqui, que foi o livro de janeiro, Eu Me Verei em Meus Olhos. O que eu achei? Gente, eu não gostei do livro. Eu achei o começo bem impactante, assim, é uma cena bem difícil, assim, de se ler, porque temos uma menina que leva o mesmo nome da autora, a Rim, e ela está ali no exame ginecológico. E ela vai contando pra gente como ela se sentiu violentada ali naquele exame. E aí vamos entender que aquele exame é um teste de virgindade. Então, o livro vai ter todo esse aspecto na questão da sexualidade das mulheres. Eu achei o linguajar muito apelativo, muito chulo. Então tem um viés um pouco mais ideológico, palavras como patriarcado opressor, feminismo, aparecem aqui, então tem esse lado mais apelativo, assim, apesar de ter achado muito interessante a abordagem do tema, né, tanto é que me fez procurar mais sobre literatura marroquina para conhecer o contexto histórico ali e tudo. A experiência do clube como um todo foi muito legal, porque o Bookster, o Pedro Pacífico foi para o Marrocos, então ele mostrou alguns lugares que se passam aqui no livro, né, as cenas, assim, que são rápidas. Por exemplo, a Rin, que é a nossa protagonista, tem uma cena que ela vai para casa de uma tia, então ela vai de trem, então ele pegou o mesmo trem, né? O trem em direção à Casa Blanca, então a gente conseguiu ver o trajeto, o trem, algumas comidas que aparecem aqui, um barzinho que a Rin descreve. Então, assim, achei bem interessante. Lá, o conteúdo também, a gente teve acesso à própria autora, então teve uns vídeos da própria autora narrando o livro, então foi bem interessante. Mas, assim, no geral, do que se trata, né? O livro tem a Rim, essa adolescente, que ela é pega pelos pais fumando no quarto junto com a irmã. E a partir disso aí desencadeia várias cenas de violência, principalmente da mãe com a filha, porque aquele ato ali de insubordinação da filha, porque ela sabe que não pode fumar, é considerado um ato de extrema rebeldia e a mãe age assim de forma, aos nossos olhos, até desproporcional. Então ela bate na filha, né? Então aquela violência física é muito agressiva aos nossos olhos e a Rin tenta fugir e ela recebe um certo tipo de acobertamento do pai. O pai tenta proteger os irmãos também, mas acaba não conseguindo, e a Rin foge para casa de uma vizinha e ali ela também não consegue o apoio que ela esperou ter, e depois na casa da tia também ela não consegue, e os pais só aceitam ela de volta. Na verdade, a mãe só aceita ela de volta com o teste de virgindade, porque a Rin estava namorando e a mãe acha que por ela ter fumado, e ela pega os diários dela ali e ela acha que ela já teve relações com o namorado. Isso na religião deles é extremamente ofensivo, né? A mulher perder a virgindade antes do casamento. Então a gente vai ter todo esse tema nesse livro e como a Rin quis fugir disso, né? Então, o final, o epílogo, é como ela lidou com essa parte da sexualidade dela. Mas, assim, eu achei o tipo de linguajar mesmo muito apelativo. Ela acaba se tornando uma artista e ela faz uma exposição de uma obra de arte ali, e os meios que ela utiliza para fazer essa obra, gente, é muito estranho. Então, assim, realmente me incomodou, mas eu gostei muito do contexto histórico, né, e me despertou uma certa curiosidade. Inclusive fui atrás de outros livros de literatura marroquina, né, e encontrei esse aqui, que é um livro que está esgotado. Eu, Malika Oukfour, Prisioneira do Rei. Então, esse é um livro de literatura marroquina que foi, inclusive, indicado lá no perfil do clube, e foi bem difícil de encontrar. Achei, assim, tinha uns preços bem absurdos, né, por esse livro, mas eu acabei encontrando ele no sebo por um preço ok e adquiri, então muito me interessou. E tem um outro também, acho que é A Casa do Califa, não sei, gente. Vou deixar a capinha pra vocês. Também tá muito difícil de encontrar, os preços são muito altos, mas eu encontrei num sebo no interior de São Paulo. Eu comprei diretamente no site do sebo, não sei se vai chegar, gente, então torçam aí por mim. Mas é isso, não gostei tanto do livro, mas gostei bastante da experiência de leitura, da contextualização histórica, geográfica, e me despertou o interesse para ler mais literatura marroquina. E para esse livro aqui, 2 estrelas,
principalmente pela experiência de leitura com o clube lá, que o material complementar é muito legal mesmo. E é isso, finalizamos as últimas leituras, falei demais, mas a minha voz conseguiu sobreviver, mais ou menos. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam pegar boas dicas de leituras aí, depois me contem se algum desses livros te interessou, me contem se vocês já leram algum desses aqui que eu falei, se tem alguma dica aí para me dar de livros parecidos com esses que eu gostei. E é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de curtir e até um próximo vídeo.